Hoje a gente quer falar de um assunto muito importante, eu acho que é importante que a gente possa conversar isso em casa com as pessoas, com a família, e vamos conversar isso de uma maneira adulta e realmente madura. A gente tem que falar sobre isso e por isso eu quero que você assista o VT e depois a gente vai conversar aqui. Os sintomas estão se tornando cada vez mais evidentes. Estamos perdendo a Terra. As consequências do aquecimento global se tornaram irrefutáveis. Os alertas científicos do passado se consolidam com os fatos do presente. Os ecossistemas se retorcem e afastam a humanidade de um cenário otimista. Este verão que se encerra na Europa ficará para a história devido à trágica pandemia, mas também devido ao calor global, degelo, incêndios e furacões. É o que os meses de julho e agosto de 2020 lançaram muitas certezas sobre a crise climática. Além do atípico mega incêndio siberiano, o verão de 2020 deixa outros focos importantes, como o atual incêndio da Califórnia, o segundo maior da história do estado norte-americano, e os incêndios na Amazônia, que estão a caminho de ser os piores registrados em um agosto, há 10 anos, segundo especialistas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do Brasil. Dessa forma, as repercussões da crise climática parecem ir além do calor e visam tornar o planeta um lugar incômodo, onde enchentes, chuvas torrenciais e incêndios são cada vez mais comuns. Há alguma solução para isso? Agora, no nosso Papo Reto. O assunto é importante e é grave, e é mais importante ainda que a gente possa conhecer, conversar. Por isso eu tenho a alegria de receber aqui hoje, e quem eu agradeço muito, Tiago Almeida. Tiago Almeida é porta-voz da campanha de Clima e Justiça do Greenpeace Brasil, formado em administração pela Fundação Getúlio Vargas, especialista em gestão socioambiental pela FIA. Atua na organização desde 2014, hein? Foi líder da campanha Defenda os Corais da Amazônia, que impediu a extração de petróleo que ameaçaria a costa do Amapá. Viu? Greenpeace hoje está presente em mais de 55 países, desenvolve campanhas globais coordenadas entre vários escritórios e no Brasil atua desde 1992. Ainda bem que nós temos o Greenpeace como essa voz que sempre grita nos momentos de dificuldade. Tiago, eu quero agradecer muito você, muito obrigado pela sua disponibilidade, por estar conosco aqui na Rede Vida para a gente conversar sobre um assunto tão importante. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Tiago, a primeira coisa que eu queria fazer a pergunta para você, básica, é uma pergunta que há uma confusão muito grande, principalmente quando as pessoas classificam o trabalho do Greenpeace, o trabalho das pessoas que lutam justamente pelo desmatamento, tudo isso. É uma confusão básica, quase que uma confusão infantil. Confundir clima com o tempo, né? As pessoas falam, não, mas olha o tempo como está, então não tem problema nenhum, não existe mudança climática. Eu queria que você pudesse introduzir isso para a gente, só para que a gente pudesse caminhar por aí, o que é o clima e o que é o tempo. Bom, quando a gente fala do tempo, a gente está falando justamente de como está o dia, a temperatura, se está nublado ou não, chovendo, ou se está fazendo sol. Quando a gente fala de clima, a gente está falando do clima do planeta, mas também existem, claro, microclimas. A cidade de São Paulo é um exemplo, mas quando a gente fala de clima, a gente está falando justamente da questão climática em nível global. Nós estamos vivendo, Tiago, uma crise climática. Nós podemos considerar que o que nós vivemos hoje é uma crise climática? Hoje, o termo correto é crise climática, porque hoje a gente entende muito melhor o nível de ameaça e o quão perto a gente está de um momento no qual a gente vai ter que lutar contra os impactos somente, ao invés de lutar para prevenir as mudanças climáticas. Então, sim, vivemos uma crise climática, tanto é que cidades e países já declararam emergência climática. Esse tipo de coisa que nós estamos vendo, por exemplo, incêndio na Califórnia, incêndio aqui na Amazônia, sempre as pessoas que de repente não aceitam, não querem aceitar essa crise, elas vêm com aquela mesma história. Isso sempre aconteceu, a Amazônia sempre teve incêndio, a Califórnia todo ano pega fogo.
Mas existe uma coisa diferente nesse período que nós estamos vivendo, algo muito, muito exacerbado, né? No caso da Califórnia e da Sibéria, tem muito a ver também com o aumento da temperatura média global. Então, a gente teve na Sibéria aí o recorde, as temperaturas mais quentes, chegou a 38 graus no verão. Isso, a gente está falando da Sibéria. Né? Lá perto do Círculo Polar. Então, isso mostra, mais um exemplo das mudanças climáticas, de como o planeta já vem sendo afetado. No caso da Amazônia, ou mesmo o Pantanal, historicamente, existem épocas de queimada, né, onde existe queimada, mas o que a gente vê é um aumento exponencial das queimadas, do desmatamento, e causados pelo homem, pelo ser humano. Não são queimadas naturais do ecossistema, né? A ameaça é, sim, o fogo e o desmatamento intencional causado por nós, seres humanos. Ô Tiago, quais as situações que a gente vê que pode agravar mais essa crise climática? Ou seja, nós já estamos na crise, mas existe atitudes, ações que elas tendem a agravar mais essa crise, né? Sem dúvida. É importante a gente entender que, em nível mundial, a maior ameaça, né, às mudanças climáticas, o principal causador é o consumo de combustíveis fósseis, né, a queima de combustíveis fósseis, do carvão e do gás e do óleo para gerar eletricidade até o combustível que vai nos nossos carros, nos nossos caminhões. Então, essa é a principal causa em nível global. No Brasil, que é o quinto maior emissor de gases de efeito estufa do planeta, no Brasil, a principal contribuição nas emissões vem do desmatamento da floresta, mudança do uso do solo e queimadas. Então, se por um lado, né, a gente, como sociedade civil, a gente pode fiscalizar os nossos hábitos de consumo, então, por exemplo, em relação ao transporte, procurar outras maneiras, mas é importante a gente também não responsabilizar as pessoas e esquecer do papel do governo, do agente público e também das empresas nessa transição que a gente precisa fazer para um mundo em maior equilíbrio com o meio ambiente. Pega no caso brasileiro, né? Aqui, a maior contribuição nossa vem justamente do desmatamento, e esse desmatamento acontece principalmente para produção depois de gado, depois vem soja e tudo mais. Mas então, assim, a gente repensando alguns consumos nossos, como comendo menos carne, né, bovina principalmente, mas comendo menos e melhor, então comendo menos e ao mesmo tempo procurando comprar do produtor local, daquele produtor que não comete desmatamento. Então, claro que tem mudanças que são importantes na nossa vida para o combate às mudanças climáticas, mas é importante não deixar que governos e empresas joguem essa responsabilidade no colo da população. Eu achei interessante você lembrar, para fazer até essa diferença, porque é o seguinte, tudo bem, vamos andar mais de bicicleta? Vamos, todos nós vamos andar. Vamos comer menos carne? Vamos, todo mundo, vamos fazer, tudo bem. Mas existe coisas que não estão na alçada do cidadão comum, por o que você lembrou, tem coisas que não tem jeito. Você não é um órgão fiscalizador, né? Então, e aí a gente precisa cobrar justamente do poder público, né? Ação do poder público e, claro, as empresas precisam também oferecer soluções, né, alternativas. Então, mesmo a questão do consumo de carne é complicado, porque muitos de nós podemos optar por comer menos e comer melhor, mas a gente tem que sempre lembrar que a gente vive num país, né, com uma grande quantidade de pessoas com baixa renda e com baixíssima renda e que nem mesmo tem a oportunidade de comer essa carne. Né? Então, é uma questão realmente complicada e é por isso que a gente precisa, sim, de esforços de governos do mundo todo, mas também em nível federal, estadual e municipal, para justamente a gente acelerar essa transição para um modo de vida que seja, enfim, que ajude a gente a combater as mudanças climáticas. Tiago, a gente tem
uns espertalhões, eu poderia dizer até uns bobalhões que tem aí, porque são negacionistas, negam um monte de coisa, negam a ciência e tal. E um negacionismo muito, que está muito em moda hoje é justamente negar essa crise climática, né? As pessoas, tem gente que nega e, imagina, se tem gente que acredita em terra plana, tem gente que acredita que também não está acontecendo nada, né? Mas tem gente que chega a negar, dizer não está acontecendo nada, e eu queria que você pudesse trazer as evidências. Existem evidências que mostram que nós temos um clima que está passando por perigo, né? As evidências são muitas, né? Eu acho muito importante essa sua fala, porque é uma oportunidade da gente relembrar também o quanto a ciência está sob ataque hoje, né? Então, assim, justamente a ciência é o que nos dá credibilidade para planejar ações e ela está sob ataque. Então, a gente tem entre 98% e 99% dos climatologistas do mundo inteiro afirmam que as mudanças climáticas são reais e que elas são, se não causadas, são aceleradas, muito pioradas pela ação do homem, né? Então, se a gente for pegar aí, entre os vários exemplos que a gente já vê, né, em primeiro lugar tem aumento da temperatura média do planeta, que é uma constante. Outro exemplo é o derretimento das calotas polares. Nos últimos 15 anos, o Ártico, né, lá no Polo Norte, teve os 15 recordes de menos gelo no verão. Isso significa o quê? Que está derretendo cada vez mais gelo, cada vez mais rápido e recuperando menos, né? E isso é uma ameaça para as correntes oceânicas, para a dinâmica das correntes oceânicas, mas também na questão de aumento do nível do mar. Vamos lembrar que grande parte da população mundial mora na costa, e especialmente as pessoas em países mais pobres, pessoas em condições mais vulneráveis, são as mais afetadas. Vou dar um exemplo em relação ao aumento do nível do mar, né? A capital da Indonésia, Jakarta, até 2100 a estimativa é que 1/3 da capital esteja sob a água. Nossa. Então, o governo já está planejando, já fez o planejamento para começar a construção de uma nova capital. E Jakarta é uma das maiores cidades do mundo. Deus. Esse é um exemplo, né? No caso, eles têm o recurso para fazer isso. Outro exemplo é a gente ver cada vez mais desertificação de áreas, né, redução de regimes hídricos, o que afeta a produção de alimentos, né, o consumo de água. Então, os impactos a gente vê pelo mundo todo, a acidificação dos oceanos, que é algo comprovado, né, vem aumentando muito. A gente já viu a grande barreira de corais na Austrália, perdeu 70%, né, 70% morreu, pode-se dizer assim, e vamos lembrar que recifes, né, e corais são extremamente importantes para a manutenção da biodiversidade marinha, para a manutenção de estoques pesqueiros, que são fonte de renda e alimento de diversas populações, especialmente populações costeiras, né, que dependem disso, inclusive para sua própria segurança alimentar. Então, as evidências que a gente vê são muitas e a gente já vê impactados, e é possível fazer uma analogia com o que a gente está vendo na pandemia. A pandemia escancarou o quão desigual é o nosso modelo socioeconômico que a gente vive, né, e como justamente as pessoas mais vulneráveis são as mais impactadas. Então, o vírus pode não escolher quem ele vai infectar, mas a gente escolhe quem tem acesso a atendimento médico, a UTI. Inclusive, aqui no Brasil, o SUS se mostrou de extrema importância no tratamento de infectados. A gente só comparar a situação com os Estados Unidos, né? O país mais poderoso do planeta. Então, essa desigualdade a gente já vê e vai ver cada vez mais com as mudanças climáticas, os mais vulneráveis sendo os mais impactados. Então, as evidências são claras e a gente já vê os impactos, inclusive com refugiados do clima, que são aquelas pessoas que já tiveram que migrar por causa disso, e essas migrações tendem a aumentar conforme o planeta esquenta. E só um último comentário relacionado a algo que você falou, né? A gente vê a temperatura do planeta aumentando, eventos extremos aumentando cada vez mais e cada vez mais intensos, e aí você tem uma semana mais fria do que o normal e as pessoas falam, tá aí,
cadê o aquecimento global? Como se fosse assim que a gente... É verdade. Tiago, eu só vou dar um recado, a gente volta a conversar sobre isso. É só um recadinho e a gente volta a conversar. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do Brasil. Uma conversa muito inteligente. Eu estava falando aqui, Tiago, como é bom a gente conversar com gente inteligente como você, muito bom, né? Tiago, deixa eu perguntar uma coisa para você, pode ser até da sua opinião pessoal. Você acha que vai haver alguma mudança para melhor? Porque a gente viu o Trump retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, e a gente viu que aí alguns outros que gostam de imitar o Trump também queriam fazer mais ou menos igual, esse tipo de coisa. Você acha que, de repente, agora com Joe Biden, e ele já prometeu que volta ao Acordo de Paris, você acha que vai haver alguma mudança satisfatória? Olha, aí eu até aproveito para falar pessoalmente, nesse caso específico, né? Quando o Trump foi eleito, no dia que ele foi eleito, eu tinha uma entrevista para dar às 7h30 da manhã numa rádio. A primeira pergunta que fizeram foi sobre a eleição do Trump. Eu falei, olha, não tem como eu fazer previsões, mas a gente sabe que teremos prejuízos nas questões de direitos humanos e ambientais. E foi a mesma coisa que aconteceu. Joe Biden não é a salvação. Sim. Claro, não é a salvação. Mas a saída do Trump é algo positivo para as questões relacionadas a direitos humanos e meio ambiente. Ele é um negacionista do clima, é um negacionista da ciência, apoia grupos de extrema-direita, racistas, milícias e tudo mais. Então, é sem dúvida positivo, é uma mensagem positiva para o mundo, inclusive, né, em relação à importância da democracia. Então, eu pelo menos espero sim uma melhora, né? Os Estados Unidos voltarem ao Acordo de Paris é algo extremamente importante, uma vez que os Estados Unidos... É o primeiro, não, o segundo que emite mais... A China passou, isso. O segundo. É o segundo. Então, e é um país, querendo ou não, que tem um peso geopolítico muito grande no planeta. Então, a volta, para além das questões práticas, que são muito importantes, passa também uma mensagem positiva, lembrando que o Brasil, nos últimos 2 anos, vem ameaçando sair também do Acordo de Paris, o que seria um enorme prejuízo para o planeta, mas também para a população brasileira e para a economia brasileira. Ô, Tiago, o que você... eu quero perguntar para você, essa crise que nós estamos passando, climática, ela é irreversível? Ela não tem mais volta? Porque a gente está vendo um esforço enorme de tantas entidades, né? Mas será que ela é irreversível? Ela não tem como a gente parar isso? Tem como a gente fazer alguma coisa? Ela não é irreversível. Isso é muito importante da gente saber e ter consciência. Mas a gente precisa, sim, acelerar justamente as nossas ações de mitigação, mas também de combate às mudanças climáticas, né? Então, assim, a gente já vê ações no mundo inteiro nesse sentido, tanto vindo de governos, quanto de iniciativa privada, quanto da sociedade civil. Mas a gente precisa ir além, precisa acelerar ainda mais. E uma das coisas que a gente precisa fazer para isso é justamente acelerar a transição energética, que significa abandonar esse nosso modelo baseado na queima de combustíveis fósseis, né? Então a gente precisa fazer essa transição energética em nível mundial para uma matriz 100% limpa e renovável, mas é extremamente importante falar, né, até pelo que a gente falou sobre a questão de como a pandemia escancarou que os mais vulneráveis serão os mais prejudicados também, né, com as mudanças climáticas. A gente precisa que essa transição seja justa, diversa e inclusiva. Então, assim, temos tempo ainda, mas a gente precisa agir cada vez mais rápido, é possível, e as ações vão ser benéficas tanto no curto prazo quanto no médio e longo prazo, inclusive na questão econômica, né? As perdas estimadas com as mudanças climáticas são enormes e são perdas, assim, desde danos com eventos extremos, que estão cada vez mais frequentes e serão, né? Tem estimativas que vão até de 2 a 10% do PIB mundial no futuro, os gastos com isso,
né? As medidas de mitigação vão custar muito caro e não serão solução, né? Serão mitigação. A gente vai ver um aumento da desigualdade, migrações, então tudo isso ameaça a produção de alimentos, a pesca, tudo isso tem um impacto econômico, e você investir também nas soluções também gera emprego, gera um emprego mais justo, né? E em equilíbrio com o meio ambiente. Então, essa transição é extremamente importante, a gente precisa realmente abandonar esse modelo baseado aí na queima dos combustíveis fósseis, além de, claro, aqui no Brasil, países como Brasil, Indonésia, Congo, precisam proteger suas florestas. Ô, Thiago, muito obrigado, quero agradecer, muito obrigado. Obrigado que eu me estendi até aqui na nossa conversa, obrigado. E olha, foi muito esclarecedor, quero agradecer você. Obrigado, quero passar os contatos aqui, gente. O contato é do Greenpeace, greenpeace.org/Brasil, que é o site oficial. E também no Instagram, @Greenpeace Brasil. Pode seguir. Thiago, obrigado mesmo pelo esclarecimento, pela sua presença, lucidez e inteligência. Muito obrigado, Thiago. Gente, muito obrigado pela oportunidade. Isso, que beleza. Olha, eu conversei com o Thiago Almeida, que é porta-voz da campanha do Clima e Justiça do Greenpeace Brasil. Que beleza, como é bom.